Cerca de 6% das pessoas conseguem vibrar e sacudir os olhos rapidamente para frente e para trás. Isso não significa que tem alguma coisa errada com os olhos delas, é apenas uma habilidade especial que elas têm. Seus ossos foram feitos para serem bastante usados diariamente, e alguns deles conseguem absorver 2 ou até 3 vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Quando você morde em alguma coisa, os dentes conseguem exercer uma pressão incrível de até 90 quilos. Por falar nisso, o esmalte que cobre eles é considerado parte do sistema esquelético. Seu estômago tem uma capacidade incrível. Ele consegue segurar quase 2 litros de líquidos, quase uma garrafa grande de coca. É bastante difícil estimar quanta comida sólida é possível espremer dentro do estômago, já que ela é processada com seus dentes antes de cair lá. Com certeza não há espaço suficiente para um peru inteiro, mas um frango de um tamanho bom provavelmente caberia. Sempre que você gira a mão, os ossos do pulso se cruzam. Segure ele com a outra mão para verificar. Não adiantou muita coisa, né? Agora mostre-me onde fica o seu estômago. Se estiver apontando para a sua barriga, sinto muito, você errou. Ele fica aqui, ó, escondido entre as costelas. Aqui está uma curiosidade sobre os ossos. Você já sabe que 60% do seu corpo é composto por água, né? A novidade é que seus ossos entram nessa porcentagem também. Cerca de 25% da massa óssea do corpo é composta por água. Os cientistas acreditam que o apêndice deixará de existir em breve. Ninguém sabe ao certo por que precisamos dele, mas alguns pesquisadores afirmam que ele ajudava nossos ancestrais a processar as cascas de árvores que eles comiam. Isso já não faz parte da nossa alimentação, então o apêndice pode sumir do corpo humano sem causar nenhuma consequência. O olho humano é parecido com um motor de carro. Os dois precisam de muitos líquidos para funcionarem direito. O motor precisa de gasolina e o olho precisa de lágrimas. Para que ele trabalhe bem, as lágrimas precisam ser bem distribuídas por toda a extensão ocular. É por isso que piscamos até 20.000 vezes por dia. Então, a pálpebra é como um limpador de para-brisa. Quase todo o nosso corpo é coberto por pelos, mesmo quando não os vemos. Eles crescem até dentro do umbigo e servem para pegar fiapos de tecido. A única parte do corpo humano que não recebe nenhum nutriente do sangue é a córnea ocular. Em vez disso, ela é alimentada pelas lágrimas e pelos fluidos que ficam na frente dos olhos. Sabia que você tem um guarda-costas pessoal? Pois é, seu fígado está aí para proteger você de todas as toxinas e muitas outras coisas que você não quer ter. Ele também sempre se regenera. Quando você fica enrubescido, significa que há um fluxo maior de sangue no corpo. E não são apenas as bochechas que ficam vermelhas. O revestimento do estômago também. É que ele possui um monte de vasos sanguíneos, e quando há mais sangue do que de costume, ele fica vermelho. Apenas 43% de você é só você. Mais de 50% do seu corpo é composto por criaturinhas que vivem mais no seu intestino e em outras partes do seu corpo. Mesmo assim, embora suas próprias células estejam em menor quantidade do que as microbiais, há em média cerca de 100 trilhões delas dentro de você. Vamos contar, você começa. As paredes do seu estômago se renovam a cada 3 ou 4 dias. Isso é feito para que o órgão não se autodestrua. Os ácidos digestivos que temos podem ser bastante destrutivos. Se tem uma coisa que descansa enquanto você está dormindo, é o nariz. Ele não sente cheiro algum enquanto você dorme, pois o olfato é desativado à noite. Mesmo se houver algum cheiro horrível no quarto, você nem se incomodará. Quando engolimos acidentalmente objetos pequenos, como coisas de plástico, vidro, moedas e outros, eles passam pelo trato digestivo dentro de 48 horas. É sério, não é por mim. Você tem coisas melhores para fazer. Os cientistas acreditavam que conseguíamos distinguir entre 10.000 cheiros. Nada disso. Pesquisas recentes mostraram que as pessoas conseguem distinguir mais de 1 trilhão de cheiros. Nós também nos lembramos melhor deles do que qualquer outra coisa, e os cheiros podem até despertar memórias antigas. Conseguimos digerir quantidades minúsculas de plástico, mas o sistema digestivo humano não consegue tolerar capim. Os animais que pastam possuem dentes especiais e vários estômagos para processar folhas cruas e capim, enquanto nós não temos nenhuma dessas coisas. Mas não fique triste, entre os mamíferos, só os humanos conseguem andar sobre as patas traseiras e manter essa postura durante a vida inteira. Você pode discordar, dizendo que os cangurus e gorilas andam em pé também, mas esses bichinhos australianos usam a cauda como uma terceira perna, e os gorilas usam seus braços compridos para manter o equilíbrio.
O estômago é o defensor mais importante do sistema imunológico. O ácido clorídrico estomacal mata toxinas perigosas, vírus e bactérias que entram nele junto com a comida. Esse ácido consegue digerir até o próprio estômago, mas a membrana mucosa o protege. A gordura corporal não é tão inútil quanto você pensa. Ela age como isolante térmico, reserva de energia e amortecedor. Seu corpo envia grande parte da gordura para dentro da região da cintura, pois é onde seus órgãos internos ficam. Se alguma coisa acontecer com você, essa camada de gordura pode proteger suas vísceras de danos irreversíveis. Temos 2 músculos super rápidos. São eles que controlam o fechamento das pálpebras. Eles são os músculos mais velozes do nosso corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção. É por isso que quando o reflexo é acionado, esses músculos fecham os olhos dentro de 100 milésimos de segundo, ou seja, menos de 1/10 de segundo. Nós reconhecemos apenas cores roxo-azul, verde-amarelo e amarelo-vermelho. Todo o resto é uma mistura dessas 3. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano consegue ver, pois as pessoas têm pequenas diferenças visuais, mas é cerca de 1 milhão em média. Mesmo se você escovar os dentes 2 vezes ao dia e nunca se esquecer de usar enxaguante bucal, sua boca continuará sendo uma das partes mais sujas do corpo. Eca! Milhões de bactérias vivem dentro dela. A boa notícia é que a maioria delas é boa para o corpo e protege de bactérias ruins e vírus. O segundo lugar mais sujo é o umbigo, provavelmente porque é o local mais ignorado do corpo. O fato é que não o usamos depois do nascimento. Então, essa região esquecida acumula todos os tipos de germes, suor e sujeira. O umbigo tem mais de 2.300 espécies bacterianas e precisa de uma atenção especial. Você acha que tem um aperto de mãos firme graças a todos os seus treinos de força? Nada disso. Você deve essa força ao seu dedo mínimo. Brincadeirinha. É que o dedo mindinho é o mais forte de todos. Esse humilde dedo é responsável por metade da força da mão. Mesmo assim, o dedo mais usado é o polegar. Ele toma para si 40% do movimento da mão. Bem, isso provavelmente também o torna o dedo mais importante. Outros humildes ajudantes são seus dedos dos pés, que sustentam 40% de seu peso corporal. Se algum dia ouvir alguém dizer que os humanos não precisam dos dedos dos pés, não acredite. Eles também são os maiores propulsores quando você está andando. Tomates possuem mais genes que os seres humanos, mas isso não é preocupante, pois o que importa não é a quantidade, e sim a complexidade das conexões genéticas. As unhas não servem só para nos ajudar a pegar objetos pequenos e tirar adesivos de produtos. Se você não tivesse uma estrutura rígida para pressionar, não conseguiria saber quão firmemente deve segurar uma coisa. A cor de nossos cabelos é facilmente explicada pelos genes. Existem não mais que 2% de pessoas naturalmente ruivas. Elas são seguidas pelas loiras, cerca de 3%, e por todas as outras variedades de tom castanhos, que são só 11%. A grande maioria tem madeixas pretas, incluindo o castanho muito escuro. Seu cabelo pode parar de crescer quando atinge determinado comprimento. O cabelo geralmente cresce de 2 a 7 anos, e então geralmente não passa dos 106 centímetros. Bem, diga isso para essa garota da China, que quebrou todos os recordes capilares com suas madeixas de Rapunzel. Em 2004, seu cabelo tinha 5,6 metros de comprimento. Rapunzel, você se mudou para a China, colega? Quando rimos, pensamos, olhamos para alguma coisa, sonhamos, nos movimentamos ou fazemos qualquer outra atividade com nosso corpo, pequenos sinais elétricos e químicos percorrem nossos neurônios junto com essas conexões. Nosso cérebro está sempre ativo, às vezes até mais quando estamos dormindo do que quando estamos acordados. E com isso, os neurônios produzem e enviam mais informações que todos os celulares do mundo inteiro. Você está sentado em algum lugar lá fora quando um inseto sobe na sua perna. Sua pele possui neurônios sensoriais e eles enviam uma mensagem para o cérebro com velocidade impressionante, 193 km por hora. O cérebro envia uma mensagem de volta, dizendo à perna para sacudir o inseto. E a velocidade dessa informação viaja muito mais rápido, a 320 km por hora. As unhas dos pés crescem cerca de 4 vezes mais devagar que as das mãos. Isso acontece porque fazemos mais coisas com as mãos do que com os pés, então as unhas das mãos correm mais risco de quebrar. Existe uma grande possibilidade de a sua mão direita ter tipos diferentes de micróbios em comparação à esquerda. Isso acontece porque eles cobrem nossa pele dos pés à cabeça,
e a variedade deles depende da espessura, umidade, temperatura, textura e química da pele. E isso pode mudar, já que usamos nossas mãos de formas diferentes. Nossas unhas e cabelos são feitos de queratina, que é um material que encontramos em certas partes de outros animais também. Por exemplo, em garras, cascos, chifres, lã, pelos, penas, bicos, cascos de tartaruga e em penas de porco-espinho. Nosso corpo é composto de poeira estelar. É sério! Os elementos mais complexos do corpo humano só podem ter vindo de supernovas. As primeiras estrelas eram apenas nódulos gasosos que se juntaram e, em determinado ponto, começaram a entrar em combustão. Por fim, isso causou uma reação nuclear em seu centro. As estrelas que estavam lá logo após o Big Bang eram 50 vezes maiores que o nosso Sol é agora. Dentro delas, havia um processo constante de produção de elementos. Essas estrelas gigantes estavam queimando seu combustível muito mais rapidamente. Grande parte dos elementos do corpo humano foram formados nessas estrelas ao longo de mais de bilhões de anos. Então é possível dizer que uma parte sua é de fato imortal. Legal, né?